comigo, que está começando agora a estudar? Me digam aí nos comentários. Anderson disse eu. Esperar um pouquinho aqui para o pessoal ir entrando. Eu tô gravando a aula, tá, pessoal? Então, se precisar sair, enfim, depois, né, vocês assistam o resto. É isso. Tá fazendo uma questão pra mim, por favor. Tá, peraí. A live tem hora pra acabar? Não. Eu tô gravando a aula, tá, gente? Só pra quem entrou aí agora, é o seguinte. O que acontece? Essa aula, talvez eu vou precisar de mais aulas do que... Cefet foi nosso, realmente, gente. Responda aqui pra mim. Quem aí já passou no Cefet? Quem ainda tem planos pra passar? Ou se vocês vão fazer Enem, qual que é o rolê de vocês? Marcos falou, eu passei. Eu passei e vou fazer Enem. Agora você tá começando o Enem, né? Cecília falou que vai fazer Cefet de novo. Júlia, Enem. Tá passando por Tec, Vitória. Passei pro primeiro ano, Eduarda. Mas Eduarda foi primeiro ano da escola pro Cefet. Vitor falou que vai fazer Cefet. Vai fazer ainda Tainá, Eduardo também. Passei, vai fazer Enem. Muita gente aí. Felipe chegando. Tudo bom? Carlos. Infelizmente não passei, mas vou fazer de novo. E esse ano vai dar, se Deus quiser. Amém. Cauã, vou fazer a prova Cefet, Coltec e Colune. Muito bem. Olá, Felipe, Rebeca. E Enem, então. Tá. Então, só para eu entender aqui qual que é o rolê de vocês. Essa aula, gente, de hoje, ela é uma aula muito... Ok. Eu vou trabalhar com vocês aqui técnicas de cálculo. E isso você vai usar... O Felipe passou no de Curvelo. Parabéns, Felipe. Não, que bom, hein? Fico muito feliz, gente, dos resultados de vocês todos. Porque ano passado foi, né? Muita gente aqui já passou e tá voltando para assistir a aula. Olha só, hein? Que isso. Mas, enfim, o que acontece? Eu vou tratar com vocês nessa aula sobre técnicas de cálculo. Por quê, né? Porque você vai precisar disso aqui independente da prova que você vai fazer. Então, nessa aula, eu consigo agregar, né, para todos os públicos. Se você vai fazer colégio técnico, colégio militar, ou Enem, ou vestibular de outras faculdades, ou concurso público, né? Qualquer nível que você for fazer de prova, você vai precisar melhorar a base dos seus cálculos para poder melhorar o tempo de prova, não fazer exercício, né, conta desnecessária, entre outras coisas. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá, depois eu vou contar algumas novidades do que está acontecendo, né, nessa nossa vida. Que é ano novo, vida nova, né, amiguinhos? Espera aí, Vocês estão vendo a minha tela? De vez em quando alguém fala alguma coisa aí no microfone comigo, porque eu me sinto só. Sim. Ok. Tá, deixa só eu desligar a câmera daqui e ficar na câmera de lá, né? Então, peraí. Então, vamos lá. Por que eu sempre foco na mesma tecla? Essa questão do cálculo. Porque o seguinte, quando você vai fazer uma prova de múltipla escolha, o que é que você tem que marcar, né? Uma das alternativas, no caso do Enem, vai até a letra E, e no caso dos colégios técnicos, até a letra D, né? Colégios técnicos, colégio militar também até a letra E, né? Já é difícil, ainda piora um pouco, né? Então, quando você vai marcar, quando é uma prova de marcar, você tem tempo para fazer. Em geral, cada questão numa prova dessa, você tem de 3 a 4 minutos, assim, ó, com sorte, para fazer a questão, né? Então, definitivamente, você não tem tempo para perder com coisa boa, um pontinho que não vai te levar a lugar nenhum, certo? Deixa eu ver aqui que alguém falou alguma coisa. Ok? Então, vocês não têm essa possibilidade de perda de tempo. Fora que, às vezes, não é nem só uma questão de perda de tempo. É que se você for fazer todos os cálculos, está sendo gravado, amiga. Se você está fazendo todos os cálculos, você aumenta a sua probabilidade de propagação de erro, né? Então, isso é muito complicado. Porque além de estar fazendo, dar um puta do trabalho, você ainda corre mais risco de errar, né? Então, assim, é foda. Boa noite aí para quem tá entrando, tá, gente? Eu tô só justificando aqui o tema da aula de hoje, que vai ser técnicas de cálculo, ok? Sim, vou postar no YouTube depois.
Mas fiquem na aula, porque eu vou trazer umas novidades para vocês, né? Explicar como é que a gente pode trabalhar esse ano, para quem tem interesse aí, tá bom? Então, o que acontece, gente? As técnicas de cálculo que eu vou ensinar aqui, muitas delas, né, tem lá no meu canal e tudo, mas eu vou trazer para vocês uma forma mais otimizada, para vocês terem uma visão geral de tudo que vocês podem aprender e melhorar aí na escola, até na escola mesmo, né? Você vai estudar matemática até o fim dos tempos, né? Você nunca vai deixar de estudar matemática. Só se você escolher uma profissão na faculdade que realmente, tipo assim, letras. E olhe lá, né? Às vezes até tem alguma coisa. Não sei, eu não consigo pensar numa faculdade que não tenha matemática, sabe? Direito vai ter matemática. Biologia tem matemática, entendeu? Então, assim, é muito difícil você pensar num curso que não tenha matemática, né? Mas, enfim, então vamos lá. E aí eu sempre foco numa coisa, tá? Que vocês sabem, que é a tabuada, ok? Tabuada. Então, a primeira coisa é a seguinte. Eu vou começar essa aula sempre, tá, gente? Sempre. Porque vocês vão ver que se a gente for trabalhar ao longo do ano, eu sempre foco nisso aqui. Eu sempre peço para vocês fazerem uma tabuada por questão de simplificação de cálculos. A tabuada, a gente precisa saber ela de cabeça, não só pela questão da ida, mas principalmente a questão da volta. Ou seja, é você ver um número grande e entender por quais números você pode dividir aquele número, certo? Por exemplo, se eu falar assim com você, 72, qual que é a tabuada que dá 72? Me respondam. 9 vezes 8? 9 vezes 8. Só que aí, olha só, 9 vezes 8 é uma possibilidade, certo? Eu posso falar que é 3 vezes 3 vezes 8, concordam? Porque 9 é 3 vezes 3. Eu posso falar que é 3 vezes 3 vezes 4 vezes 2, concordam? Porque 8 é 4 vezes 2. Eu posso falar que é 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui é como se fosse a forma fatorada em primos, né? Aí eu posso falar que é 6 vezes, ó, porque aqui dá um 6, tá vendo? Eu posso falar que é 6 vezes, aqui dá 6, 12. Eu posso falar isso também. Então, assim, ó, quando você conhece e tem intimidade com a tabuada dos números, você consegue... Não é tanta aba que tá aberta aqui no meu computador. Peraí, deixa eu fechar. Senão eu vou ficar doida. É tanta aba que eu nem consigo. Tô conseguindo nem abrir aqui. Peraí, deixa eu voltar. Então, quando você conhece a tabuada e tem intimidade com ela, você consegue enxergar fatores de divisibilidade muito melhor. Então, vou fazer uma coisa aqui com vocês, tá? Eu vou dar um tempinho aqui no começo da aula, enquanto isso mais pessoas vão entrando, pra gente aquecer. E eu quero que vocês façam pra mim a tabuada de Pitágoras. Quem aí já é meu aluno já sabe que eu sou fã desse método, pra você desenferrujar no começo da aula, combinado? Então, o que você vai fazer? Desenha o quadro, preste atenção, tá? Desenhe o quadro e faça a tabuada, não é só para desenhar o quadro, não. Porque por incrível que parível, às vezes eu passo essa tabuada e falo para os meninos fazer, eles copiam o quadro e falam assim, ué, era para fazer? Pelo amor de Deus, né? Eu quero que você copie quadro, gente. Para, né? Do jeito que eu sou, professora elétrica e com correria, eu não ia pedir vocês para copiar um trem que não é para ser feito. Ok? Então, vocês vão fazer o seguinte, copia o quadro, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4 e vai preenchendo, tá? Nesse sistema, olha, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 6. Combinado? O ideal na sua vida é que você preencha essa tabuada em 2 minutos. Só que eu sei que quando a gente começa, a gente não está habituado, a gente demora mais. Então, eu vou dar um tempinho para vocês começarem a preencher ela, tá bom? E aí, depois eu vou colocar ela aqui para vocês acabarem de preencher, caso vocês não tenham terminado. Mas, de qualquer forma, essa é a meta da vida. Fazer tabuada com 2 minutos daqui para frente, para você não perder tempo com cálculo na prova. Lembre-se, você vai fazer uma coisa, perder... Isso nem é perder um tempo, né? Perder um tempo aqui para ganhar o tempo no dia D na hora H. Então, preencham essa tabuada aí para mim, por favor. Vou dar um tempinho aqui e é sobre isso. Deixa eu ver aqui, rapidão. Professora, quem sabe a tabuada também precisa fazer a tabuada. Olha, eu diria o seguinte, não necessariamente, mas a questão é que eu quero pegar a tabuada de volta. Então, eu vou passar uns exercícios aqui que você vai ter que saber, tipo, todas na hora, na ponta da língua. Tipo assim, se eu te der o número 56, você vai ter que saber 7 vezes 8 de cara, entendeu? É meio que eu vou precisar da tabuada de volta. E não te perguntar quanto que é a da ida. A da ida é te perguntar, 7 vezes 8 é igual a quanto?
A da volta é te falar 56 é igual a quanto? Aí você vai ter que me falar os fatores, entendeu? Então façam aí rapidinho, só para dar uma desenferrujada. Então, deixa eu ligar o ventilador aqui, porque eu estou morta. Vou pausar aqui, só para não ficar pegando essa questão do curso, né? Para quem não sabe, eu estou com um curso, você já deve ter visto lá no meu canal, Matemática para Colégios Técnicos. São todas as provas do Colune, do Coltec e do Cefet resolvidas em vídeo, mas separadas por assunto, tá? Então, esse material, ele está com desconto. Enquanto vocês fazem a tabuada, eu vou falar um pouquinho. Esse material, ele está com desconto até dia 18 de março, que é meu nível, ok? Depois disso, ele vai aumentar para 297. Na verdade, é porque o preço é 297, né? Eu é que estou fazendo um desconto agora, tipo um desconto de lançamento, tá? Então, assim, vale super a pena você adquirir o curso logo no começo do ano, para você aproveitar ele por mais tempo, né? Porque ele vai até o fim do ano, ele não é vitalício, não. Porque, claro, ano que vem você já vai ter passado, se você seguir as minhas recomendações, né? E o curso, ele é anual, né? Pô, ok? Sobre isso, 197 vai para 297. Manuela disse que vai assistir só até as 18h30, beleza, porque vai ficar gravado. E aí, amiguinhos, terminaram? O Vitor perguntou quais as matérias que mais caem no Cefet, Coltec e EF. Regra de 3, função de segundo grau, triângulos, em primeiro lugar, tá? O top 3, o top 1 aí, porque são de 3 provas, né? Aí cada prova vai ter uma especificidade. Deixa eu voltar a gravar? Tô gravando. Deixa eu falar para vocês aqui na outra câmera. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Olha só, perguntaram o que cai no Cefet, Coltec e Colune. O Coltec e o Colune, eles são provas mais parecidas com o Enem. Tipo, tem um textão, e aí vai cair coisas relacionadas muito, tá? A regra de 3, tratamento da informação, que é gráfico, interpretação de texto. Então, Colune e Coltec tem mais essa vibe. O Cefet é uma prova mais algébrica. Então, ele gosta muito de conta mesmo, literalmente falando, tá? Mas o top 1 dessas provas, né, que vai abranger as 3 provas, regras de 3, triângulos e função de segundo grau. Você tem que saber tudo, manjar do Paranauê demais essas 3 tópicos, ok? Aí, claro, cai também função de primeiro grau, cálculo algébrico, que envolve fatoração, né? Produtos notáveis, etc e tal. Circunferência e... O que mais? Eu acho que é isso, né? Que eu até fiz os aulões ano passado. Então, se eu pudesse dividir em 6 grandes temas de tudo que mais cai na prova, triângulo, função do segundo grau, regra de 3 e afins. Quando eu falo regra de 3, gente, é claro, aqui dentro está incorporado gráficos, está incorporado porcentagem, entre outros assuntos. Né? Eu não vou pegar um tópico de cada. Isso tudo faz parte do grande bloco da regra de 3. Função do primeiro grau, cálculo algébrico e circunferência. 6 temas. Foram os temas dos nossos alunos lá do grupo VIP, né? Tanto é que vocês viram que foi exatamente o que caiu na prova. A roupagem da prova do Cefet 2022, ela foi muito diferente. Aquela prova, ela não serve para você estudar por ela, tá? Vocês aí que estão chegando agora, que não fizeram o Cefet 2022, mas que vão fazer Cefet 2023, tem que tomar cuidado. Porque, devido à pandemia, foi uma prova atípica, bem diferente do que costuma cair, né? Então, assim, aquela prova estava mais fácil, entre aspas, entendam o que eu quero dizer com fácil, do que os anos anteriores, tá? Quem concorda com isso? Quem olhou as provas anteriores e achou que o Cefet 2022 foi mais de boa? Gente, vocês estão aí? O Felipe falou que achou também. É porque é o seguinte, quando a gente tem, sei lá, se a gente achar que, tipo, se você não for bem na prova e tal, você tem um lado para falar que o negócio foi difícil, mas não. Você tem que entender se realmente você estava preparado ou não para aquilo, sabe? Os assuntos eram muito mais de interpretação, exatamente. Era uma prova muito parecida com o Enem, né?
Então, se você estiver estudando para o Enem, você pode pegar a prova do ano passado, que vai ser uma boa. Aliás, várias questões das provas do ano passado, elas são típicas do Enem. Foi mais de boa, porque só teve português e matemática. Além disso, né? Então, assim, o Cefet, ele tem uma geometria pesada e a parte algébrica dele também é pesada e não foi. Então, caíram os assuntos mais de boa, mas ainda assim, né? Dentro da interpretação lógica, o que eu chamo de grande bloco da regra de 3, caiu muito. Tem o bloco de continhas também, né? Não sei se vocês lembram, quem era do VIP, eu chamava um bloco de continhas, que era coisa que você tinha que fazer conta mesmo, tá? Mas, enfim, esses são os 6 temas que eu acho que mais caem nas provas e que você tem que dominar de forma geral, ok? Igual, olha só, geometria, né? A geometria, gente, ela pode cair geometria sólida, claro, né? Pode cair um monte de coisa, mas geralmente o que cai é tríncas pitagóricas, lembra? Teorema de Pitágoras, teorema de Tales, certo? Já estou prosseguindo. Teorema de Tales, teorema de Pitágoras e afins, né? Então, assim, cai mais a parte da plana, ok? Regra de 3 é tudo, certo? Tudo, tudo, tudo. Voltando aqui, então, para a aula, deixa só eu pegar, então, ela preenchida para vocês conferirem se vocês não erraram, tá? Tabuada de Pitágoras. Foca principalmente na do 7 e na do 8, tá? E na do 9, porque eu sei que vocês têm mais dificuldade, né? Em geral, vocês, assim, né? A maioria das pessoas tem mais dificuldade nessas tabuadas aí. Ok? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Confere aí pra mim se não tá errado, porque aí agora a gente vai dar prosseguimento porque realmente importa, né? Eu vou falar um pouquinho de mão de tesoura, coisas que eu falei nos outros vídeos, entre outros. Oi, professor Laércio. Certinho aí, pessoal? Professor Laércio, se você estiver falando alguma coisa, seu microfone tá desligado. Então tá aqui, ó, a nossa tabuada, todo mundo tá certinho, né? Vou apagar o quadro aqui. Falou, amiguinhos da Rede Globo? Então, gente, é o seguinte. Eu mandei lá para vocês no Drive uma coisa que é muito, muito importante para vocês treinarem a tabuada. Foi um método meio que eu desenvolvi aqui para os meus alunos, porque eu estava vendo que eles não estavam sabendo a tabuada de jeito nenhum. E eu sempre foco nesse negócio, porque quando a gente chega lá na regra de 3, por exemplo, né, na composta, entre outras coisas aí da matemática, você vai resolver equação, simplificação de fração, enfim, né? Aí, se você tiver com muita dificuldade na tabuada, você faz conta desnecessária, porque você não enxerga que os números podem cortar. Então, eu deixei esse arquivo lá, que chama Tabuada Professora Jéssica. O que eu acho que vocês deveriam fazer? Porque, lembrem-se, eu estou fazendo um treinamento aqui para vocês estudarem ao longo do ano. Não é aquelas aulas de véspera, não, né? Então, façam o seguinte, esse PDF que está lá, você vai imprimir se você tiver com dificuldade na tabuada, mesmo que você tiver bom, você pode melhorar ainda, tá? E aí, ó, eu fiz os blocos de cada tabuada com frações para você simplificar. Então, por exemplo, ó, tabuada do 2, aqui a tabuada do 3, as fraçõezinhas todas separadas. Tabuada do 4 e assim vai. Você vai vendo aí quando surge a tabuada de cada número separado. Como que eu oriento os meus alunos para começar? Se você tiver com dificuldade, você faça cada bloco desse, né? Você recorta essas fichinhas, tá? Em geral, eu gosto que recorta. E aqui no final eu dou o molde de um envelope, certo? Você vai pegar esse envelope aqui e vai fazer um para cada tabuada, ok? Aí você faz separado. A do 3, a do 4, enfim, imprime aí as principais que você tem dificuldade, ou então imprime todas para você treinar mesmo. Porque a gente está no começo do ano, a gente tem tempo, graças a Deus, né? E aí você pode fazer de forma separada. Como todas as fichinhas vão estar no envelopinho, eu tenho até um aqui. Olha só, aqui está o meu, né? Porque quando eu dou aula particular, eu faço isso. Aí eu pego as fichinhas e vou sorteando, ó, os papeizinhos aqui. E aí o aluno tem que simplificar a fração, né? Aí você pega, coloca no caderno, ou então você escreve aqui em cima, enfim, você passa do jeito que você achar melhor. Ou então, se você não tiver impressora, você passa no caderno.
faça de algum jeito, mas faça. E aí você faz o seguinte, por exemplo, aqui, ó, eu vou te pedir para simplificar pela tabuada do 8. Então, o que você vai fazer? Você vai sortear uma fichinha. E aí você vai pegar, ó, 32 é quanto vezes 8? 4, certo? E 72 é quanto vezes 8? 9. Então, você simplifica a fração. Ó, 32 dividido por 8 é 4. 72 dividido por 8 é 9. Certo? Aparentemente, você não está fazendo nada demais com isso aqui, né? Mas só você treinar a simplificação já está ótimo. Porque quantas pessoas chegam no final da prova e a resposta não está simplificada? Tipo assim, a resposta está simplificada. Mas você chegou numa fração que não é a mesma, é só uma fração equivalente, né? E aí você não consegue simplificar, enfim, e você acha que você errou o resultado, né? Acontece demais. Às vezes a pessoa está com essa resposta, só que o que vai vir na prova é a forma mais simplificada da fração, obviamente. Então, por isso que é bom esse treinamento, porque além de fazer isso, você está treinando sua tabuada, né? Então, olha só, 48 é 6 vezes 8, 56 é 7 vezes 8. Então, você simplifica a fração. E aí você vai relembrar a tabuada de volta. Perceba que aqui nós estamos relembrando tabuado de volta. Beleza? Então, eu vou até mandar lá no grupo, novamente, tá? Eu vou mandar no grupo isso aqui, porque quem tiver com tabuada capenga, pelo amor de Deus, dá um jeito aí de melhorar isso daí, tá ok? Porque a tabuada precisa ser melhorada, senão a gente não consegue otimizar o nosso estudo. Enfim, façam aí em casa. Esse é um treinamento, gente, que você não vai fazer em aula. Você não vai na aula de um professor e ele vai fazer você treinar tabuada. Tabuada é coisa para você fazer em casa sozinho. Porque tabuada, infelizmente, é um decoreba que você tem que ter, tá? E esse método eu acho muito bom porque você treina muito a tabuada da divisão. Ao contrário dos demais métodos que a gente treina mais a multiplicação, né? Beleza? Até aqui tranquilo? Ok, né? Aí, olha só, amiguinhos. Vocês lembram que eu já postei esse vídeo aqui, tá? Do mãos de tesoura. Que é a gente fazer simplificações dos dois lados da equação. Como muita gente está chegando agora no canal e tal, eu vou... Olha aqui, tá vendo? Todos os meus métodos eu começo pedindo para fazer uma tabuada. Por quê, né? Se você tiver uma tabuada ruim, você não consegue sair do lugar. Então tá todo mundo com a tabuada na mão aí, né? Eu vou explicar aqui, eu vou até pegar uns diferentes dos que eu fiz no vídeo lá, que eu postei no YouTube semana passada, pra gente começar o aquecimento. Ok? Então o que nós vamos fazer? Observe uma coisa aqui, amiguinhos. Quando eu tenho uma operação aqui, uma equação, que ela só tem multiplicação, eu posso simplificar essa equação antes de fazer qualquer coisa. Porque senão, isso acontece muito em regras de 3 composta, pelo método que eu gosto de ensinar vocês, que aparecem muitos fatores multiplicativos, né? Então, o que acontece? O maior erro na sua vida é fazer as contas antes de simplificar. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Vai lá e faz essa conta aqui, separada no cantinho. 25 vezes 9, né? Aí vai dar 225. A pessoa vai lá e faz a conta. Do lado de cá, ela faz isso aqui, ó. 5 vezes 15 vezes 27. Pense na função que dá isso aqui, gente. O trabalho, a resenha. Ok? Eu vou explicar critérios de divisibilidade também nessa aula, tá? Mas eu tenho uns vídeos, eu vou deixar recomendado para vocês. Aí pensa você fazer isso aqui, gente. 5 vezes 15 é 75. Aí você multiplica por 27. Eu não sei nem fazer essa conta. Certo? Vai dar 2025. Aí depois você passa esse 225 para cá dividindo. Isso aqui é um crime, gente. Você não vai fazer conta sem mais. Se na escola você está acostumado a fazer conta, tipo, só porque ela foi indicada, porque aqui, ó, quando está indicado, o aluno acha que ele é obrigado a fazer na ordem. Você não é obrigado a fazer na ordem. Você pode dividir primeiro, né? Aí pensa, dividir 2025 por 225. Se você tiver que fazer armado, né? Vai dar um trabalhão do cão. Então, nós não vamos fazer isso, ok? Nós vamos fazer de um outro jeito que você já sabe, a maioria que já faz aula
que vê meu canal já sabe que isso aqui eu não faço nunca na vida do Brasil, né? Então, olha só, qual que é o lance disso aqui? Primeiro, eu tô dando Ctrl Z, o negócio tá voltando. Ó, primeira coisa é o seguinte, se o X tá do lado de cá, eu posso pegar esses números e passar pro lado de cá, não é? Por quê? Na divisão. Porque eles estão multiplicando o X, certo? Então, tecnicamente, eu posso fazer isso. Só que como eu sei que eu posso, eu não preciso fazer. Porque eu posso deixar eles do lado de cá de boa. Eu sei que eles vão para o lado de lá. Ou seja, um número que está de um lado da equação com o número que está do outro, eles vão ser divididos por um mesmo fator. Ou um pelo outro. Ok? Aí agora você vai olhar na sua tabuada que você fez. Você vai transformar esses números em fatores da tabuada para facilitar a sua vida, para você entender o porquê que o método mão de tesoura ele dá certo. Olha só, o número 25, ele é 5 vezes 5. O número X, o X está aqui, né? O 9 é 3 vezes 3, ok? Eu posso escrever assim ou eu posso deixar o 9 de boa. Por que eu posso deixar? Que eu já vi que vai rolar um 9 do lado de cá. Vou deixar esse 9 aqui de boa. Aqui vai ter um 5. 15 é 3 vezes 5, ok? E 27 é 3 vezes 9. Beleza? Você tá olhando para isso aqui e olhando para a sua tabuada de Pitágoras, que você acabou de preencher e corrigir aí? Vou trazer ela para cá de novo. Ok? Aqui nós estamos fazendo pelo método bem devagar, tá, gente? Só para vocês entrarem no clima. Depois eu vou botar para quebrar. Tá bom? Então vamos lá. Tá todo mundo aí acompanhando o que eu tô fazendo? Vai falando aí comigo de vez em quando, gente. Porque eu tô numa tela que eu não vejo vocês. Cauã. Netinho passou por mim, fez explicação. Ô, Cauã, nós estamos fazendo só o seguinte. Tá vendo essa equação aqui? Eu vou transformar esses números grandes em fatores da tabuada. Por isso que eu falei que eu preciso da tabuada mais da volta do que da ida. Então, o número 25 é 5 vezes 5. O 9 eu deixei aqui. Aqui o 5. O 15 é 3 vezes 5. E o 27 é 3 vezes 9. Beleza? Eu tenho que tentar transformar isso, voltar para a tabuada, de modo que tenha números iguais dos dois lados. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Corta um 5 daqui com 5 de cá. Corta um 5 daqui com 5 de cá. Corta um 9 daqui com 9 de cá. Sobrou 3 vezes 3 aqui, que é igual a quantos? 9. Ok? Então, me responda com toda a sinceridade da sua alma, sem hipocrisia. Se não fazer isso é muito mais fácil do que multiplicar esses números todos, gerando números enormes, e depois passar para cá dividindo. Não existe isso, gente. Não tem nem o que ver, né? É óbvio que esse método é mais fácil, mais rápido. Ok? Deixa eu permitir todos aqui. Então, é sobre isso e tá tudo certo. Quando a gente está na escola, a gente olha para os números e quer sair fazendo conta loucamente. Mas se você parar um pouquinho para olhar e falar, bem, deixa eu ver como que eu vou simplificar esse cálculo, você consegue fazer ele. Mas, assim, às vezes você demora um pouquinho para pensar, mas na hora de executar você vai rapidão. E aí vocês que eu falo, alunos em geral, vocês querem fazer o contrário, quer executar logo. E aí você perde muito tempo no final porque você cai numa presepada. Certo? Então, todo mundo entendeu aqui? Vamos fazer a letra B juntos? Eu vou fazer no começo com vocês bem desse jeitinho, transformando os números para a tabuada que você acabou de fazer. Então, vamos lá. Observa os números daqui, os de cá. É um olho no peixe e um olho no gato, porque tem que dar os mesmos números dos dois lados da tabuada, da equação. Então, 4 aqui, o 16, eu posso escrever ele como 4 vezes 4, porque eu já estou mirando nesse 4 aqui, que eu vou poder cortar. O X. O 30, ele é 6 vezes 5, por exemplo, porque vai rolar um 5 aqui também, ó. Ok? Vamos fazendo junto. Vai copiando junto comigo aí. Vou até pausar aqui para vocês todos copiarem juntos para a gente ir junto. Ok? O 4, vou deixar como 4 mesmo, porque já tem um 4 aqui. 24, 6 vezes 4. E 35 aqui, ó, 7 vezes 5.
ou 5 vezes 7, tanto faz a ordem, porque a ordem da multiplicação não altera, né? Até aqui de boa, né? Nós só transformamos, trocamos literalmente 6 por meia dúzia, porque nós estamos trocando número grande por fatores que geram aquele mesmo resultado. E agora é só cortar, ó. Ok? 4 corta com 4, 4 com 4, 6 com 6, 5 com 5. Sobrou x igual a quanto? 7. Ok? A mesma coisa se você tivesse uma fração com vários números, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Tá todo mundo entendendo aí? Beleza. Macete para função. Temos vários. Temos sim, Júlia. Depois até, se quiser dar uma olhadinha lá no canal, eu explico muita coisa sobre função de segundo grau, de primeiro grau. O Marcos perguntou, se tiver número primo não tem como fazer isso. Não, porque o número primo não dá para você simplificar ele mais, digamos assim. Isso, Cauã, eu vou mandar lá no grupo, tá? Vou mandar já de uma vez, se não esqueço. Eu mandei ele a tabuada e o mãos de tesoura, né? Esse mãos de tesoura, eu já mandei lá em algum lugar também, mas eu vou mandar aqui de uma vez, porque às vezes chega gente nova no grupo, né? E aí vocês veem, tá bom? Então, é isso. Por isso que eu falei com vocês, vou justificar o porquê de nós estamos preenchendo a tabuada agora. Porque às vezes você esqueceu os fatos e, né? Fica ruim. Vamos nesse aqui, vou fazer junto. Depois eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá? Ó, 35, 16. Aqui tem uma tabuada do 7. Aqui também tem. Certo? Aqui tem tabuada do 4. Aqui também tem. Então, a gente vai fazer o seguinte. 35, 7 vezes 5. 16, 4 vezes 4. Ok? 28, 7 vezes 4. 36, 9 vezes 4. Eu poderia pôr 36 como 6 vezes 6, não poderia? Poderia. Eu poderia pôr 12 vezes 3. Existem infinitas não, né? Mas existem várias possibilidades para o mesmo número. Eu vou pôr a que mais se adequa ao caso. Por isso que eu tenho que ir com o olho no peixe, ó. Olho no peixe, olho no gato, olho no peixe, olho no gato, olho no peixe, olho no gato, entendeu? Porque aí você vai fazer um negócio de modo que vai cortar. Nesse primeiro momento que a gente está fazendo o método mão de tesoura mais soft, né? Daqui a pouco vocês vão ver que vocês não vão precisar mais disso. Então, olha aqui, ó. Corta 7 daqui com 7 de cá. 5 corta com 5, 4 com 4, 4 com 4, x é igual a 9. Ok? De boa? Vamos fazer o seguinte, então. Tentem fazer para mim a D, a E e a F. Certinho? Pode fazer desse método, pode olhar na tabuada. Se você ainda tiver com dificuldade de identificar os fatores, pode fazer olhando na tabuada, tá bom? Vou pausar a aula aqui só para não ficar gravando a hora que nós não estamos conversando. Qualquer coisa pode falar no microfone, tá, gente? Não fica com vergonha, não, senão a aula fica muito monótona. Beleza? Então vamos lá. Tá. Eu já vi rolando um 7 aqui e um 7 aqui, ó. Ok? E aqui também vai rolar um 3, que é da tabuada do 3, e aqui também tem um 3. Então já vai simplificar tudo, olha. 2 vezes x. 21 é 3 vezes 7. Ok? 4 é 2 vezes 2. 24 é 3 vezes 8. Por que eu tô pondo 3 aqui? Porque tem um 3 aqui, tá? Eu poderia pôr 6 vezes 4? Poderia. Mas aí, né? Eu escolhi essa, beleza? 14 é 2 vezes 7. Aí agora vai dar pra cortar tudo, ó. Um de cá com um daqui, um de cá com um daqui, um de cá com um daqui. Ficou 2 vezes 2, 4, vezes 8, 32. Ok? Eu vi aí que muita gente já tinha colocado esse resultado. Parabéns. Beleza? Agora a D, ó. 40. 36, você tem que, ó, olho no peixe, olho no gato. Olho no peixe, olho no gato. Tem que olhar pra você ver o que você vai fazer, né? Aqui tá rolando uma tabuada do 6 aqui também. Certo? Aqui vai rolar uma tabuada do 8 aqui também. Aqui também vai rolar do 6, né? Enfim, vamos ver aqui o que vai rolar. Ó. 8 vezes 5 para esse 40. Que tal? 6 vezes 6 para esse 36 aqui. 48 é 8 vezes 6. E 42 é 6 vezes 7.
Então, agora tudo corta, né? Ó, 8 daqui com 8 de cá, 6 daqui com 6 de cá, esse 6 com esse 6, esse 5 com esse 5. Então, x é igual a 7. Ok? Também já tinha visto aí que muita gente tinha acertado essa. Por último, e não menos importante, 20x, 18, 5 e 36. Então, 20 é 5 vezes 4, por exemplo, porque já tem um 5 aqui, né? Então, vou deixar um 5 aqui. 18 é 2 vezes 9. Aliás, aqui eu posso deixar o 18 já, tá? Por quê? Porque 36 é 2 vezes 18. Então, tá vendo? Eu posso fazer isso. Ou então, se eu não quiser fazer, eu posso falar que é 9 vezes 2, porque é a mesma coisa. É literalmente 6 por meia dúzia. Né? Aí aqui, como eu escolhi 9, aqui eu escolho 9 vezes 4. Então, você pode escolher do jeito que você quiser. Tá bom? Então, aqui, ó. 5 corta com 5, 4 corta com 4, 9 corta com 9. Aí ficou assim, ó. 2x é igual a 1. Por quê? Ah, essa daqui, ó. Essa F. Deixa eu ver aqui o que vocês fizeram na F. 1 meio. Isso. Marcos falou 1 meio. Ok. Tainá falou que está com uma certa dúvida. Olha só. Quando eu tô cortando, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O número não desaparece, tá? É porque eu tô dividindo os dois lados da equação pelo mesmo número. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu vou cortar 5 com 5. É porque eu tô dividindo essa equação por 5 e essa equação por 5. E aí, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, toda vez que eu corto, virou 1, tá? Só que eu não fico escrevendo 1 aqui para não poluir o negócio, entenderam? Como eu estou cortando por divisão e por multiplicação, eu vou usar o número 1 como elemento neutro. Ele fica, né? Então, aqui, ó, corta, 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 corta. Então, aqui ficou o número 1, ó, de todos esses números. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1, né? Então, ficou assim, ó, 2x é igual a 1. Então, x é igual a 1 sobre 2. Ok? Me digam aí se vocês entenderam essa parte da fração. Porque, olha só, o 2 que sobrou estava com x. Ele não estava do lado de cá, não. Por isso que você não pode falar que x é igual a 2. Certo? Ele estava do lado do x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Deixa eu ver aqui. Talvez não for. 3 vezes 6 ou 9 vezes 2. Dá também, você pode. A Ana falou que não entendeu. Deixa eu voltar então a fita aqui. Tanto faz, Felipe. Qualquer coisa, se você não fizer errado, vai dar certo. Lembre-se dessa frase. Eu vou, inclusive, fazer com outro fator aqui, que você vai ver que vai dar na mesma. Ó, 20 é 5 vezes 4. 18 é 3 vezes 6, por exemplo. Certo? 5. E 36 é 3 vezes 12. Qualquer número que você quiser pôr vai dar certo. Ó, 5 corta com 5. 3 corta com 3. 12 dividido por 6 vai dar 2. 4 dividido por 2 vai dar 2 aqui, ó. Então, do lado de cá não sobrou nada. Sobrou quem? Elemento neutro da multiplicação. Quando não sobra nada, você corta todos os números, sobra o número 1. Aqui ficou 2x. Se 2x é igual a 1, tipo, duas pessoas têm R$1. Quanto que cada pessoa tem? Metade de R$1, que é 50 centavos. Certo? Entendeu aí, Ana? 20 não daria para colocar 2 vezes 10. Dá para pôr. 2 vezes 10, ó. Você pode pôr qualquer número. Só que aí, às vezes, não vai cortar diretamente. Você vai ter que fazer igual eu fiz aqui, ó. Suponhamos que eu colocasse 10 vezes 2 no x. 18 eu vou deixar como 9 vezes 2, por exemplo. E 36 eu vou pôr como sendo 6 vezes 9. Tá? Aí, olha só o que você vai fazer. Inclusive, esse é o próximo passo, pra gente entender. É 10 dividido por 5. Ô, Jéssica, Oi? o 36 você colocou 6 vezes 9? 4 vezes 9. Eu pensei numa coisa e falei outra, que eu ia pôr 6 vezes 6 e confundi. Aqui, ó, 10 dividido por 5 é 2, ok? Cortei e pus aqui. Aí, olha só, tá vendo que aqui rolou um 2 vezes 2 agora, ó? 2 vezes 2 é 4, corta com esse 4. Ou então você faz assim, ó, 4 dividido por 2 é 2. 2 corta com esse 2, acabou. 9 corta com esse cara, acabou. Fica 1 aqui do mesmo jeito. Se você não fizer errado, vai dar certo. Lembre-se dessa frase. Qualquer número que você pôr, ele vai chegar no mesmo resultado. Ok? Todo mundo entendeu esse trem aqui? Nem sempre o número é inteiro e a gente vai ter que sobreviver.
tá? Nem sempre o resultado de x é um número inteiro. Pode ser uma fração, pode ser um número negativo, pode ser um número irracional, pode ser várias coisas, ok? Acostumem-se com as frações, amiguinhos. Agora é o seguinte, fazer desse método aí é muito júnior, né? Porque o método mão de tesoura raiz mesmo é uma coisa mais assim, ó. E aí, o seu objetivo agora é fazer pelo método raiz. Vê se você consegue fazer pelo método raiz. Vamos lá. Que é o método que eu faço. Eu não escrevo os fatores. Eu faço a simplificação direta. Preste atenção aqui. Escreve a G e comigo, vamos fazer junto. Que aí você vai acompanhar os mesmos cortes que eu. De preferência, se você tiver uma caneta aí, escreve a caneta e simplifica a lápis, tá? Porque se você fizer de forma desorganizada, fica confuso na sua mente. E aí você corre de errar. Já escreveram a G? Olha só como que a gente faz. Eu faço. 28 dividido por 4. 7. Eu não vou escrever que isso aqui é 7 vezes 4 para cortar. Você entendeu? Porque aqui eu não escreveria 7 vezes 4 para cortar esse 4 aqui com esse 4 e sobrar um 7 aqui. É lógico que eu estou fazendo assim para ser didática, mas isso aqui não é prático na vida real. Na vida real você corta e põe o resultado, certo? Que é o fator que sobra. Ok? Agora olha aqui, ó. 21 dividido por 7. 3. Põe o resultado. 18 dividido por 3. 6. 24 dividido por 6. 4. Então, x é igual a quanto? 4. Entenderam? Você vai adquirindo mais velocidade 5 na dança do creu quando você está um pouco mais preparado, um pouco mais maduro, você entendeu o básico. Entenderam aí os cortes que eu fiz? Mesma coisa. Essa aí não. Então, vou fazer de novo. Ó, 28, eu vou dividir por 4. Olha aí nas suas tabuadas quanto que é 28 dividido por 4. Se vocês ainda tiverem com dificuldade. Vai dar 7, não é? Sim. Então, eu vou cortar o 4, ele vai sumir, porque eu dividi 4 por 4, aí ele sumiu. E 28 por 4, 7. Quem ganhou foi o lado de cá, porque o 28 dá, né, dá 7 quando eu divido por 4. Aí agora, ó, eu vou pegar aqui até de outra cor. 21 é da tabuada do 7. É por isso que eu falei que você tem que mais saber a tabuada da volta do que a da ida. Você tem que saber um número grande e pensar nos fatores que ele dá para dividir. 21 dividido por 7 dá 3. Ok? Agora eu vou pegar outra cor. 18. Eu vou dividir por 3. Quando eu divido por 3, o 3 some. Some não, ele vira 1. 18 vira 6. 18 dividido por 3, 6. Por último, 24 dividido por 6. 4. X, que sobrou daqui, porque todos os outros números foram riscados, é igual a 4. Então, o objetivo seus é chegar nesse nível aqui, de não precisar mais escrever os fatores. Correto? Beleza. Entenderam? O Lucas falou que o bateria do celular tá acabando. Uai, Lucas. Tem um carregador aí, não? Vamos fazer a H juntos? Eu quero coragem. Ô, professora, Oi? ô, Jéssica, e quando tiver números muito grandes, assim, a gente vai ter que dividir eles dessa forma que você está ensinando ou tem um jeito mais fácil? Então, aí a gente vai precisar saber os critérios de divisibilidade, que é o que eu vou falar na sequência. Para você bater o olho no número e já saber por quem que dá para dividir, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Copiem a H para mim para a gente poder fazer juntos.
Posso ir? Nós vamos fazer juntos, tá? Depois eu vou deixar vocês fazerem aí a J sozinhos. Olha só. Vão tentar olhar e pensar nos números que são divisíveis logo de cara, né? Que dá para dividir por um mesmo fator. 45 dá por 5, concordam? Então, eu vou fazer essa conta, ó. Não precisa ser nessa ordem. Qualquer ordem que você fizer vai dar certo se você não fizer errar. Lembrem-se. Ok? Deu 9. 45 é 9 vezes 5. Então, sobrou 9 para cá. 18 é 2 vezes 9. Então, sobra o 2 para o lado do 18. Ou seja, 18 dividido por 9 é igual a 2. Ok? 2 corta com 2. Aqui vai dar fração, tá, amiguinhos da Rede Globo? Ó, 16 e 40 dá para dividir por quanto? Qual que é a tabuada que esses dois números estão? Alguém me diz aí a maior tabuada que eles estão? Do 8. Do 8. Quando eu falo a maior tabuada que eles estão, alguém me fala uma sigla que isso significa. Maior tabuada... MMC? MDC. MC. MDC. Maior MDC. tabuada que eles estão... esse número, 8, ele é o máximo divisor comum entre eles. Ou seja, se eu dividir por 8, aqui vai dar 2 e aqui vai dar 5. Então, cuidado. Por isso que eu falei, seja organizado. Ficou assim, ó, 2x é igual a 5. Então, x, que os outros nos cortou, ficou só o 5. X é igual a 5 sobre 2. Ok? Então, toda hora aqui na nossa mente a gente está fazendo isso. A gente está meio que pensando em MDC dos números. Inclusive, quando você simplifica uma fração, só fazendo um detalhe aqui. Por exemplo, deixa eu pegar uma aqui bem óbvia. 75 sobre 100. Se você tiver que simplificar essa fração, você vai dividir por quanto? Me digam aí. Uhum. 25, talvez. Você assiste meus vídeos, né? Quem falou? Eu, Felipe. Felipe. Ó, o Felipe já mandou logo a real. 25. Por quê? 25 é um número grande que dá para dividir isso aqui. 75 centavos são quantas moedas de 25, amiguinhos da Rede Globo? Dá 3 quartos, não é? Isso. E 100, que é R$1, dá 4. Então, quando eu divido pelo máximo divisor comum, eu já caio na fração irredutível. Agora, se você fica naquela murrinha de dividir por um número pequeno, naquela pensamento pobre, né? Dividir por 5. Aí você vai ter que fazer em várias passadas. Por exemplo, fora que dividir por 5 aqui nesse caso é mais chato, né? 75 dividido por 5 vai dar 15. 100 dividido por 5 vai dar 20. Aí divide de novo por 5, ó, que vai dar 3. E 20 dividido por 5, que vai dar 4. Ou seja, alguns números são coringas para você dividir por eles, porque além de grandes, eles são fáceis de dividir. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? E aí, quando a gente faz essa divisão, a gente tem que pensar grande, ou seja, no máximo divisor comum. Agora, tentem fazer aí a J para mim. Se vocês não conseguirem fazer elas pelo método que eu expliquei já direto, mão de tesoura raiz, faça pelo mão de tesoura Nutella, mas faça por algum dos dois, tá bom? Então vamos lá. Posso corrigir, né? Ou alguém quer que espere mais um pouquinho? Aqui tem um número, 13, tá? Porque 65, se eu dividir por 5, é 13. E 26, se eu dividir por 2, é 13 também. Então tá um pouco além da tabuada. Porque é claro, né, gente? Nem todo número vai estar lá dentro da tabuada, né? Certo? Então, alguns vão ser um pouquinho maiores do que 10. Então, olha só, o que eu faria nesse? 50, deixa eu pegar outra cor aqui. 50 dividido por 25, 2. 26 dividido por 2, 13. Certo? Aí, ó, 65 dividido por 13. Aqui já começa um pouquinho mais de sagacidade, que vai dar 5. 10 dividido por 5 é 2. E 4 dividido por 2 é 2. Não sobrou nada do lado de cá, ou seja, sobrou o número 1. 2 é x, 2x. X é igual a 1 sobre 2. Vou fazer em outra ordem, tá?
Vou voltar a fita e fazer em outra ordem. Por exemplo, eu vou dividir 65 e 25 ambos por 5. Exemplo. Aqui vai dar 5. 65 por 5 vai dar 13. Ok? Aqui eu vou fazer um duplo twist carpado, ó. 5 vezes 10, 50. Corta com esse 50. Ok? 26 dividido por 13, 2. 4 dividido por esse 2, 2. Sobrou 1 do lado de cá. 2x é igual a 1, x é igual a meio. Vou fazer em outra ordem, de novo. Deixa eu ver aqui. Não entendi aí. Entendeu agora? Vou fazer em outra ordem. Vou fazer pelo método Nutella. Ó, 50 é 5 vezes 10. 65 é 5 vezes 13. 4. 10 é 5 vezes 2. 25 é 5 vezes 5. Aliás, eu vou deixar... Aqui como apareceu um 10, ó, vou deixar o 10 quieto. 25 é 5 vezes 5. E 26 é 2 vezes 13. Ok? Estão vendo aí? Agora, vou cortar, ó. 5 com 5. 10 com 10. 5 com 5. 13 com 13. Aí aqui, ó, 4. Eu não poderia escrever que 4 é 2 vezes 2, ó, no lugar aqui, ó. Então, corta um 2, que esse 2 fica 2 aqui. Ou seja, 2x é igual a 1, x é igual a meio. Entendeu aí? Quem falou que não tinha entendido? Entenderam? Aí a Vitória falou, para quem não sabe a tabela do 13, é porque você tem que entender sobre divisibilidade. Por exemplo, o 65, ele é por 5. Aí, dividindo ele por 5, você chega no 13. 26 é por 2, que é par. Dividindo ele por 2, você chega no 13. Então, nem precisa saber a tabuada do 13. Se você soubesse dos outros, você acaba chegando no outro fator. Entendeu o que eu quis dizer? Beleza? Porque a gente não decora a tabuada acima do 10, né? E 13 é um número primo. Agora aqui, ó. Essa. 14 por 7 é 2, 18 por 2 é 9, 81 por 9 é 9. Essa foi fácil, né? Tranquilo? Fazendo em outra ordem, obviamente, que não vai dar errado. Ok? Todo mundo entendeu aí? Alguma dúvida existencial sobre o método? Ou, tipo assim, eu entendo que você tem que treinar, às vezes, mais para saber as tabuadas. Mas o método ficou claro? Para mim, ficou. Ok. Ótimo. Então, eu mandei para vocês, ó, esse negócio, essa folha. Ela tem os gabaritos aí, tá? Façam. Depois você faz em outra ordem. Você vai ver. Você vai, tipo, cada hora que você olha para os números, você enxerga uma coisa diferente. Por isso que matemática é tão legal, né? Então, já que a gente está falando sobre isso, vamos falar sobre critérios de divisibilidade, que vocês vão ver como olhar para os números e saber por quem que vai dividir, né? Essa é uma matéria, gente, deixa eu contar para vocês. Ela é da 5ª série, né? Hoje é 6º ano, se não me engano. Pelo menos eu estudei na 5ª série. E eu lembro que quando o professor ensinou isso, eu fiquei, assim, maravilhada. Eu achava a coisa mais legal do mundo. Porque tipo assim, eu achava muito massa você olhar para um número e saber por quem que dá para dividir ele. Eu sempre fui muito entusiasmada com números, né? Aí eu falava, gente, isso é muito legal, né? Porque, tipo assim, às vezes você tá lá, vai fazer uma conta, aí você fica, eu vou dividir por quanto? Então, eu achava muito prático. E, de fato, é. Então, primeira coisa aqui, ó, vamos só relembrar um bagulho. Nós temos números primos e o número que não é primo, ele é chamado de quê, amiguinhos? Composto. Isso. Compostos. Então, nós temos os números primos e os números compostos. Por exemplo, me fala o primeiro número primo que existe. 2. E o número 1? Um é primo? Pergunta valendo 1 milhão de reais. Ímpar. Ele é ímpar. Um é primo também. Não. Um não é primo, que ele divide por ele mesmo e não...
Um número primo, basicamente, ele tem que ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. Como só tem o 1 que já é o ele mesmo, ele não é considerado um número primo. É meio que uma pegadinha, digamos assim. Então, 1 não é primo, tá? O primeiro número primo é o 2, é o único par. Por que o 2 é o único número primo par? Alguém sabe me responder? Repete, por favor, professora. Por que o número 2 é o único número par que existe? Porque ele divide ele e eu acho que... Calma que eu me confundi aqui. O Polictagem respondeu, pois os outros são divisíveis por 2. Exatamente, porque todo número par é divisível por 2. Então, por isso, eles não podem ser primos. Eles vão ter outro divisor que não seja apenas o 1 e eles mesmos. Ok? Então, por isso que o 2 é o único número primo. E algum número composto, por exemplo, 6, que ele é a multiplicação de 2 vezes 3. 10, que é a multiplicação de 2 vezes 5. 15, que é a multiplicação de 3 vezes 5. 14, sei lá, 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Enfim, quando você vai multiplicando vários números primos, você chega em números compostos. Em geral, na escola, a gente aprende critérios de divisibilidade em número primo. Por exemplo, o critério de divisibilidade do 2, que é justamente isso que a gente acabou de falar. Todo número par é divisível por 2, não é? Lembrando que par é número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ok? Estou falando grego? Ou tranquilo, até aqui todo mundo lembrava? Agora, é o seguinte. O critério de divisibilidade do 3 é a gente somar os dígitos do número, algarismos. Por exemplo, 321, só os números. 3 mais 2 mais 1, que vai dar 6, concordam? Então, batendo o olho nesse número, eu sei que ele dá por 3. Certo? Outro número, 120. 1 mais 2 mais 0, que vai dar 3. 411. 4 mais 1 mais 1, que vai dar 6. Quando eu somo os algarismos, que dá um número divisível por 3, aquele número é divisível por 3. Lembram disso? Todo mundo lembra? Sim. Ok. Agora preste atenção. Eu vou pular do 3 para o 6 antes de falar do 5 e dos outros números. Por quê? O número 6, gente, ele é um número composto. Ele é 2 vezes 3. Então, é como se ele fosse filho do número 2 e do número 3. Lembra do diagrama de Venn, que é aquelas bolinhas? Se aqui eu tenho todos os números divisíveis por 2 e aqui todos os números divisíveis por 3, quando eu tiver os números divisíveis por 2 e por 3, eles vão estar aqui no meio, que eles apresentam as características dos dois números ao mesmo tempo, eles são divisíveis por 6. Ou seja, para ser divisível por 6, o número tem que ser par, por causa da mãe dele, que é o 2. E ele tem também que ter a soma dos algarismos. Vou pôr esse símbolo aqui que significa somatório. Você tem que fazer o somatório dos algarismos e ver se dá por 3. Só que é 2 checagens, porque o número é composto. É a mesma coisa de fazer um exame de DNA numa pessoa. Você vai achar cromossomo da mãe e do pai. Então, se o número é composto, ele tem que ter o cromossomo de todos os antepassados dele, que são os números primos. Compreendido? Então, se você checa 2 critérios de divisibilidade aqui e bater para 2, ele vai ser divisível por 6. Inclusive, isso cai em prova como questão. Eles falam assim, teve uma questão do Coltec, se não me engano. Falava assim, um número tem que ser divisível por 2, por 5 e por 3. Aí tá falando assim, esse número pode terminar em 5. Pode. Ó, o número tem que ser divisível por 2, por 3 e por 5. Ele pode terminar em 5? Não. Por quê? O critério de divisibilidade do 5 tem que terminar ou em 0 ou em 5, né? Então, não tem como ser par também. Isso. Ó, se eu falei que tem que obedecer o 2, o 3 e o 5, e falo com você que o número termina em 5, ele dá pra dividir por 2? Não. Certo? Por quê? Porque 5 é ímpar. E número ímpar não divide por 2.
Então, por isso cai muito em prova. Essas coisas que você tem que analisar como se fosse a interseção dos conjuntos. Ele tem que ter as 3 características ao mesmo tempo. Então, olha só para você ver. Se eu falo para você que o número tem que ser divisível por 2, por 3 e por 5, ele tem que apresentar características genéticas desses 3 números. Ou seja, ele tem que ser par. Ele tem que ter soma dos algarismos, dando o critério do 3, e ele teria que terminar em 0 ou 5. Mas se ele terminar em 5, ele fere o 2. Então, ele tem que terminar em 0 para dar por 5. Então, esse número ele tem que terminar em 0, aí ele já vai ser par, e eu tenho que fazer a soma dos algarismos dele. Ou seja, esse número é divisível por qual número maior? O 30. 30, que é 2 vezes 3 é 5. Ou seja, esse número tem que ser divisível por 30. Ok? Então, por exemplo, voltando lá ao caso do 6, se eu falar assim com você, 120 é divisível por 6? Sim. Sim. Você somou, deu 3, o número é par? Certo? É. 411 é? Não. Por quê? Que ele não é par. Por mais que a soma dê um número divisível por 3. Ele obedeceu só um critério, não obedeceu o outro. Certo? Então, olha só, o número 3, o número 6, você tem que fazer soma dos algarismos. E tem mais um número, que é o 9, que você também tem que fazer soma dos algarismos. E essa soma vai dar 9. Sempre 9. Olha só, o mais que eu amo é o 9. Quando você está fazendo a tabuada do 9, eu já falei isso, você pode descer, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, na hora, você sobe, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem fazia tabuada assim quando era criança? Alguém já viu esse macete? De fazer tabuada do 9? Você coloca 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2. Eu fazia só assim quando eu era criança. Ficava descendo a escadinha e depois subia. Mas por que isso acontece? Por causa do seguinte. Os números que se encontram, eles dão soma 9, ó. Certo? 9 mais 0, 9, 8 mais 1, 9, 7 mais 2, 9, 6 mais 3, 9, 5 mais 4, 4. Entenderam? Então, são justamente os números que se encontram para dar 9. Então, esse é o critério de divisibilidade do 9. A soma dos algarismos dá 9. Mesmo que o número seja maior, tipo 189, soma 1 mais 8, 9, mais 9, 18. Que a soma é 1 mais 8, que é 9. Então, se você somar até o fim, você chega sempre no 9. Soma até chegar no 9. Compreendido o critério do 9? Mais fácil, né? Sempre dá 9. Então, por isso que a colega perguntou, sabe quando os números forem grandes? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 306 do lado de cá, x é igual a 81 vezes 45. Como é que eu vou fazer? Eu vou olhar para esse número e já somei ali, deu 9, ó. Aí eu vou pensar, esse número dá por 9, esse também, ou esse tão fácil. Então, por exemplo, essa resposta aqui dá 34. Eu vou ensinar vocês daqui a pouco por quê, tá? E aqui dividido por 9 dá 9. Aí, tipo assim, aqui não dá para fazer mais nada, porque 34 é 2 vezes 17, tá? E aqui não tem nada. Então, aqui não dá para multiplicar mais. Oi? Ele funciona só com números de 3 algarismos? Não. Só? Esse macete que eu vou ensinar aqui. Funciona só com números de 3 algarismos? Isso aqui, ó, isso. Esse macete que eu vou ensinar mas a questão do número 9 não, é para qualquer número. Se você somar e dar 9, ele é divisível por 9. Tá? Mas só voltando aqui, ó, aqui não dá para fazer nada. Por que não dá? Porque esse número, vou pegar ele aqui e transformar ele em primo. Ele é 2 vezes 17. 17 é primo. 9 é 3 vezes 3. 45 é 9 vezes 5. Que 9 é 3 vezes 3. Então, você tá vendo aqui que não tem bases em comum para você cortar lá no método mãos de tesoura Nutella? Então, a gente chama esses números de quê? Valendo 15 mil reais. Quando os números não dão mais para cortar. Não tem fatores em comuns entre eles. Quem sabe esse nome aí?
Primos entre si. Primos entre si. Os números são primos entre si. Não dá para cortar mais nada. Embora não sejam primos, eles são primos entre si. Por quê? Porque não tem divisores em comum. Uma coisa é ser primo, outra é primos entre si, tá? Então, aqui não dá para fazer nada. Então, o que teria que ser feito? 9 vezes 45. Você ia fazer essa conta que dá 405. E aí, o 34 ia passar para cá, para baixo. Essa fração é irredutível. Porque se eu não conseguir simplificar antes, como que eu vou simplificar depois? Então, é sobre isso e tá tudo certo. Agora, eu acho que você me perguntou essa questão dos 3 algarismos aí por causa do seguinte. Tem um macete que eu vou ensinar para vocês, que é o seguinte. Quando eu tenho um número entre 0 e 900, eu consigo fazer uma coisa. Tem um método de dividir mais prático. Mas repete comigo. Só vale para número até 900. Não vale para número maior que 900, combinado? Porque senão você vai querer aplicar isso aqui para qualquer coisa, vai falar que aprendeu comigo e eu vou falar mentira, certo? Eu vou te desmentir na cara dura. Só vale até 900 e vale para múltiplos de 9. Quer dizer, você tem que checar o critério de divisibilidade, ok? Até 900 e divisíveis. Olha só como que a gente pode fazer essa conta rapidinho. Você pega esse número e pergunta quanto que falta para chegar no 10. Esse número para chegar no 10 falta quanto? 1. Aí você pega na reta numérica o número que sobrou. Não é 18 que está aqui? O próximo número que termina em 1 na reta numérica é qual? O 21. Isso. Então a resposta é 21. Não sei se vocês já viram esse vídeo lá no meu canal que eu ensino esse método. Ó. 189 dividido por 9. 21. Ok, deixa eu ver aqui o chat. Entenderam esse método aqui, moçada? Vou passar uns exemplos aqui e vou pedir para vocês fazerem para vocês lembrarem. Senão você vê só uma vez, você não lembra. Olha só, o último, primeiro você somou e deu 9, correto? Somou e deu 9, então é divisível por 9. Quanto falta do 7 para chegar no 10? 3. Depois do 20, qual que é o próximo número que termina em 3? 23. Isso. Então, 207 dividido por 9, ok? 315. Somos algarismos. 3 mais 1, 4, mais 5, 9. Dá para dividir, não dá? 34. 35. É no 10 o último. Ó, quanto que falta desse dígito para chegar no 10? 5. Depois do 31, qual que é o próximo número que termina em 5? 35. 603 dividido por 9. Primeiro você soma os algarismos. Deu 9. Quanto que falta do 3 para chegar no 10? 7. Depois do 60? 67. Todo mundo entendeu? Ah, é bem tranquilo. Sim. Legal de fazer. É bem mais fácil, eu nunca pensei nesse método, não. Esse método aqui, ele é lado B. Vou deixar uns aqui, tentem fazer para mim, para ver se vocês não vão confundir. 108 dividido... ó, já vou dar a dica, tá? Eu vou pôr alguns números aqui que não são divisíveis. Aí você não pode aplicar o método. Porque se não é divisível, você tem que fazer a conta normal. Professora, esse método só serve para de 0 a 900, né? Só de 0 a 900. Ah, entendi. Você bate o olho e sabe o resultado quando você aprende o método. Tipo assim, fica muito fácil. Façam aí. Rapidinho, né? Porque quando você entende o método... Lembra, gente, que é para chegar no 10 o último dígito, tá? Lembra do sistema de numeração decimal, que é ligado aos nossos dedos da mão, né? Eu não sei se vocês sabem. Rapidinho, deixa eu mostrar uma técnica aqui. Vocês podem ensinar para os irmãos de vocês. Quando você vai fazer
a tabuada do 9, você abaixa o número que você está multiplicando por 9 e o resultado já sai na sua mão. Olha só para você ver, ó, 9 vezes 3. Você abaixa o terceiro dedo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abaixa o terceiro dedo. Fica 2 para cá e 7 para cá. Ou seja, 27. Certo? Outro número qualquer. 9 vezes 5. Abaixa o quinto dedo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou 4 para cá e 5 para cá, 45. Ok? Outro. 9 vezes 9. Abaixa o nono dedo, que é esse, né? Então, ficou 8 dedos para cá e 1 para cá, 81. Vocês conheciam esse método? Não. Não. Depois vocês ensinam aí para quem está aprendendo a tabuada. Porque aí dá sempre certo, né? Então, por isso que o 9 meio que está relacionado ao sistema de numeração decimal. Pensa nisso, tá? Tem uma treta envolvida nisso. Que aí você lembra que aqui tem que chegar no 10, né? No 9 não, tá? Senão você se confunde e erra por bobagem. Então, aqui sobrou 2, né? Falta 2. Depois o 10, 12. Estão checando se é divisível? 7 mais 1, 8 mais 1, 9. Então, dá 1 para chegar no 10. Falta 9, 71, 79. Estou indo muito rápido ou está todo mundo entendendo? Se alguém não estiver entendendo, fala. Ninguém solta a mão de ninguém. Ok? 7 para chegar no 10. 3. Depois do 11, 13. 855, ó. 10 Jéssica. 18. Oi. Você poderia explicar de novo, por favor? Ó, primeira coisa. Você soma os algarismos e vê que dá por 9, beleza? Ó, 8 mais 12, 5 mais 5, 10, mais 8, 18, que é 1 mais 8, que é 9. Ok? Aí aqui, ó, você vai pegar o último dígito e ver quanto que falta para chegar no 10. Lembra dos dedos da sua mão que está relacionado à tabuada do 9. Então aqui falta 5. Aí você vai olhar para o que sobrou, que é 85. Qual que é o próximo número depois do 85 que termina em 5? 89. Oi? 89. Não, tem que terminar em 5. Ah, tá. 95. É a resposta. Aí você só preenche isso aqui, 9 na frente, ó. Certo? Ah, sim. Obrigada. Tá. 1 mais 2, 3. Mais 6, 9. Quanto que falta do 6 para chegar no 10? 4. Depois do 12, 14. 621. Quanto que falta do 1 para chegar no 10? 9. Depois do 62, 69. 202, a soma dá 9? Não. Então, eu não posso fazer isso. Eu pus ele aqui de sacanagem. Porque eu falei assim, eles vão querer fazer com todos os números. Sem checar o critério de divisibilidade, não pode. Aqui a soma está dando 9, então eu posso fazer. Termina em 5, 45. Fechou? Eu ainda falei, hein? É porque a gente empolga, né? A gente vai só saindo e dividindo, beleza? Ok? Então tá. Esse método aqui é o método de divisibilidade do 9. Ok. Agora, já que eu falei do 3, 6 e 9, eu vou falar da trinca 5. Professora. 5. Oi. Tem que dar 9 ou pode ser qualquer outro número assim que é divisível por 9? Qualquer número, porque esse número também dá 9. Tipo 18, 27. Qualquer soma que vai ser da tabuada do 9. Entendi. Me perguntaram em que bairro eu moro, em Betim, no centro. Vamos lá. Agora vamos falar da divisibilidade do 5 e dos parentes do 5. Quais são os parentes do 5? O 5, o 15 e o 25, né? E o 10, claro. Então, aqui, ó, 5. Qual que é o critério? 0 ou 5. O 10, qual que é o critério? Terminado em 0. O 15, baseado no critério do 6. Quem me fala o critério do 15? Ser divisível por 10 e 5? Por quê? Por 10 e 5? É divisível por 3 e por 5, né? Por 3 e? Por 5. Isso. Porque olha só, o número 15, ele não é 3 vezes 5? Sim. Então ele tem que ser divisível por 3 e por 5. Então eu tenho que checar se ele termina em 0 ou 5 e se
a soma dos algarismos vai dar um número da tabuada do 3, né? Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, o número 45. Soma os algarismos. 9. Então é por 3. Termina em 5. Então é por 5. Então ele é por 3, é por 5, ele é por 15. Não é? Certo? Outro número, 105. Soma os algarismos. 6. Ele termina em 5, então ele é por 3, é por 5, ele é por 15. Outro, 30. Soma os algarismos. 3. Termina em 0, é por 5, então ele também é por 15. Entenderam? Estão conseguindo entender isso aqui como se fosse cromossomos vindo do pai e da mãe do número? Então, do 15 é sobre isso. E o 25, quem lembra? Apenas por 5. Tá. Só que, tipo assim, o 25, ele tem que ser divisível por 5, porque o 25 é 5 vezes 5. Mas não é qualquer número que é divisível por 5 que é divisível por 25. Por exemplo, o número 45. Ele é divisível por 5, mas não é por 25. Então, tem uma coisa além. É o seguinte, ele tem que terminar em 00, 25, 50 ou 75. Vocês já viram aquele método das moedas que eu ensino para vocês, não já? Vocês fazerem divisão por 25? Eu sempre uso esse método. Aí hoje, como a aula é técnica de cálculo, eu vou ensinar esse método aqui para quem é novato na máfia. Beleza? É o seguinte, amiguinhos. Pense em moedas de 25. Certo? Moedas de 25 centavos. Quando você tem uma moeda de 25, você tem quantas? Você tem quanto em dinheiro? Uma moeda de 25. 25 centavos. Quando você tem duas? 75. Duas, 50, né? 50, perdão, 50. E 3? 75. 4? R$1. 5? Eu penso nisso quando eu vou fazer porcentagem. Que 25% é 1/4. Exatamente. Inclusive, eu até ia falar sobre isso daqui a pouquinho, vou falar. Porcentagens manjadas, digamos assim. Né? Olha só, Birgos, é o seguinte. Quando você pensa em dinheiro, sua vida muda, né? Porque simplesmente maravilhoso, né? Pensar em dinheiro, você faz conta mais rápido. Então, vamos lá, ó. Quando eu tenho uma moeda de 25, eu tenho 25. Duas, eu tenho 50. 3, 75. E 4, eu tenho R$1. Se eu somo mais uma moeda de 25, fica 1,25, 1,50, 1,75, R$2. 2,25, 2,50, 2,75, R$3. Ou seja, essa finalização, ela é cíclica. 0, 0, 25, 50, 75. Não muda. Então, se o número não termina com isso, ele não é divisível por 25. Agora, então entenderam o critério de divisibilidade do 25? Pense em dinheiro. Dá para colocar aquilo ali em moeda de 25 centavos? Se der, é divisível. Se não der, não é divisível. Agora, pense o seguinte. R$1 são quantas moedas de 25 centavos? Acabei de falar, né? 4. Então, nós vamos fazer divisão por 25 sempre pensando em moedas. Que aí a gente faz sem precisar armar. Então, se R$1 é igual a 4 moedas de 25, R$2 é igual a quantas? 8. 8. E 3? 12. Tá vendo que nós estamos usando a tabuada do 4? E por isso que eu falei assim, decora bem a tabuada do 4. Porque nós vamos fazer essa conta assim agora. 375 dividido por 25. Eu vou transformar isso em moedas de 25 centavos. O número 375, eu vou inferir que é R$3,75. R$3 são quantas moedas de 25 mesmo? 12. Você fez 3 vezes 4. 75 centavos são quantas moedas de 25? 3. Então, somando, dá quantas? Das 15. 15. Mentira. Pronto. É isso? Certo? Ah, finalmente aprendi. Ok? 850 dividido por 25. R$1 é 4 moedas. R$8 são quantas moedas?
32. 8 vezes 4. 50 centavos são quantas moedas? 2. Então vai dar quantas no total? 34. Pronto. 850 dividido por 25. Mas e o 25 no denominador? Eu tô dividindo ele por ele mesmo, vai dar 1, né? Aí eu não preciso escrever. Ah, tá. Todo mundo entendeu? Que aí eu dou um tempinho para vocês fazerem. Esse é o meu método preferido na vida do Brasil. Eu amo o número 25, porque além de tudo ele é um quadrado perfeito, né? Então vamos lá. Vou fazer mais um exemplo aqui, né? Quando termina em 00, às vezes a pessoa fica na dúvida, né? Por exemplo, 600. Isso é R$6, né? R$6 são quantas moedas de 25? 24. 24. 00 não tem moeda. É inteiro. 24. Ó. 600 dividido por 25. 24. Beleza? Então, você vai pensar em moeda de 25 e vai fazer a conta sem precisar armar. Por quê? Porque se você fosse armar, né, aquele método, vamos dizer assim, escolar, você ia fazer o quê? 60 dividido por 25. Aí você fica lá. 25, 50. Aí dá 2. Aí 2 vezes 5 dá 50. Aí sobra 10. Aí desce o 0. 100 dividido por 25, 4. Né? Então, você vai gastar tempo. Sendo que isso aqui é no seu dia a dia. Ô, professor, a Rebeca perguntou se só funciona com 25 ou funciona por 50 também. Pode. Qualquer coisa que você inventar um dinheiro para aquilo ali vai dar certo. Por exemplo, notas de 20, se você for dividir por 20, você pode pensar quantas notas de 20 que é. Por exemplo, 120. Certo? 120 são quantas notas de 20? R$100 é 5 mais 1 6. Você multiplica esse cara aqui por 5, ó. Porque a cada R$100 você tem 5 notas de 20. Só que o número 20 eu não acho prático. Porque olha só, 120 dividido por 20 compensa mais você cortar o 0 e dividir 12 por 2, que é 6. Mas de qualquer forma, você percebe que se eu quiser transformar e adaptar o método, dá? Outro exemplo, por 50. 350 dividido por 50. Vamos pensar assim, ó, cada R$1 é 2 moedas de 50, não é? Então, 3 vezes 2 vai dar 6 moedas aqui, e aqui uma, porque eu tô falando de 50 centavos, então vai dar 7. Mas não é prático, porque é só você cortar aqui e dividir 35 por 5, que vai dar 7. Mas, de qualquer forma, valeria também. Ok? Então, vamos lá. Já que todo mundo entendeu, eu vou passar umas aqui para vocês fazerem. Porque quando a gente faz, é que a gente vê se a gente de fato entendeu. Divide para mim. Lembre-se que tem que ser divisível. E vale para qualquer tamanho de número esse. Façam para mim, eu vou no banheiro enquanto isso. Rapidão. Vamos lá? Ó, 6 aqui sempre multiplica, da centena para frente você multiplica por 4. Não importa quantos dígitos tem o número. 6 vezes 4, 24. Mais uma daqui, 25. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. 4 vezes 4, 16. 10 vezes 4, 40. Mais 2, 42. 12 vezes 4, 48. Mais uma, 49. Ok? É sempre assim. Amo demais esse número. Por que eu amo tanto, né? Justamente por causa disso que eu falei para vocês, que por ele ser um quadrado perfeito, dá pra gente, inclusive, simplificar mais o cálculo. Por exemplo, se você tiver que tirar a raiz quadrada de 875, o que você vai fazer? Sentar e chorar? O Carlos pediu para eu fazer de novo. Peraí, deixa eu voltar então. Só para pôr aqui. Deixa esse número aqui só para eu lembrar. Ó, nós estamos pensando, lembre-se, em grana. Cada R$1 não é 4 moedas? Então, 6 vezes 4, 24. Mais uma que dá esse 25 aqui, né? 25. Imagina aí na sua mente, ó, 6 moedas de R$1,
você vai trocar por moedas de 25, vai dar 24 moedas, porque cada R$1 é 4. 6 vezes 4, 24. Só que ainda tem mais uma moeda, porque é 6 e 25. Vai dar 25 no total. 5 vezes 4, 20. Mais 2 moedas, porque aqui tem 50 centavos. 22. 4 vezes 4, 16. Aqui não põe nenhuma, porque tem 0, né? Aqui, ó, é 10. Vezes 4, 40. Aqui é 2, 42. E aqui, 12 vezes 4, 48, mais uma, 49. Entenderam? Ótimo. Nossa, tô sem água. Tá, mas por que eu falei que eu amo tanto? Por exemplo, se você tiver que fatorar esse número aqui, o que você faz? Tira a raiz e fatorar, porque ele não tem raiz quadrada, né? Você vem cá e fica dividindo por 5, por 5, por 5, aquela murrinha. Você pode fazer isso, né? Mas você pode fazer de um outro jeito. Olha só. Quantas moedas de 25 centavos dá esse número? Tem alguém aí ainda ou eu tô aqui sozinha? Gente. Calma aí, que eu tô pensando que eu tava comendo. Peraí. Tá. 35? Oi, prof. Fala de novo, por favor. Quantas moedas de 25 que dá esse número aqui? 35? 35. 8 vezes 4, 32, mais 3, 35. Certo? Então, esse número ele é 25 vezes 35. Agora, pensa comigo. 35 tem algum quadrado envolvido nele? Qual que é a tabuada do 35? Que a gente viu hoje lá no método. 7 vezes 5. Então, não tem nada que 7 você vezes possa 5. fazer, meu amigo. Você vai tirar a raiz de 25, que é 5, e deixar o 35 preso. Pronto. Você fatorou, você tirou a raiz do número, né? Sem precisar fatorar. Certo? Então, olha só. Esse método serve para simplificar a fração, simplificar a equação, porque se você tiver números divisíveis por 25 dos dois lados, obviamente, você pode simplificar por ele. E você pode também, nesse caso aqui, simplificar radicais. Ok? Por exemplo, raiz quadrada de 600. Um exemplo, né? Aqui, esse número até que é mais fácil, ó, porque ele é 6 vezes 100, né? Já aproveitando a deixa, 6 vezes 100, concorda? Você não precisa fatorar o número todo. Qual que é a raiz quadrada de 100? 10. Então, 10. vai pra fora e o 6 fica preso, porque o 6 não tem nenhum quadrado envolvido nele. Ele é 3 vezes 2, não tem quadrado. Ok? Raiz de 75. 75 é quantas moedas de 25? 3. Então, vai sair para fora a raiz de 25 e vai ficar presa a raiz de 3. Ok? E assim vai com outros números. Por exemplo, raiz quadrada de 603. Aí você pensa, tem algum quadrado aqui que eu posso simplificar? 9, né? A soma dos dígitos. Se eu dividir isso aqui por 9, vai dar 67. Concordam? Né? Lembrando do método, ó, falta 7 para chegar no 10, depois do 60, 67. Certo? 67 é primo, se não me engano. 67 é primo. É bom, tá, gente? Diga-se de passagem, vocês saberem os primos aí. 67 é primo? É. 67 é um número primo. Não dá para fazer nada. Então, você tira a raiz de 9, que é 3, raiz de 67. Então, tá vendo como critérios de divisibilidade ajudam a sua vida? Mais do que você pensa, não é só para fazer continha trivial, não. Para fatorar também, né? Ok? Por exemplo, vou pegar um outro número aqui. Esse número aqui, ó, 225. Ele é um quadrado perfeito. Quem sabe qual que é a raiz quadrada desse número? De cabeça. É 15. Suponhamos que você não lembrasse. Ele dá por 25, não dá? Quantas moedas? Ó, 2 vezes 4, 8, mais uma, 9. Você tira a raiz de 9, que é um quadrado perfeito. 3. A raiz de 25, que é um quadrado perfeito. 5. 3 vezes 5, 15. Certo? Então, assim, é um método bem legal também para você, tipo, se esquivar de problemas futuros, caso você não queira fatorar, né?
Porque você sabe, o fator de divisibilidade por 25, você já mata vários coelhos com uma cajadada só. Bem, o que mais que eu posso falar aqui na aula de hoje? Ó, nós vimos tabuada, nós vimos método mão de tesoura, aí eu fiz daquele jeito mais tranquilo para vocês pegarem a deixa. Depois a gente veio para os critérios de divisibilidade, né? Aqui, ó, voltando rapidão nos critérios, 2, 3, 5, 7, o critério de divisibilidade do 7, ele é chato. Por isso que a gente não aprende, entre aspas, na escola. Alguém sabe o critério de divisibilidade do 7? Você já explicou uma vez, parece que o último número tem que fazer não sei o quê, multiplicar com não sei que número, aí tem que ver. Ah, tá. Você tem que pegar o último dígito do número e ver se é o último dígito de alguma tabuada do 7, né? Um negócio assim. É assim, ó. Você pega o último dígito do número, multiplica por... Peraí, que esse aqui não vai dar certo. Deixa eu pegar um número maior. 455. Ele não é prático, por isso que a gente não ensina na escola. Você pega o último dígito e multiplica por 2, vai dar 10. Aí você pega o que sobrou e subtrai 10. Dá 35. Aí esse número é da tabuada do 7. Então o número é divisível por 7. Mas ele não é prático, por isso que a gente não explica, né? Porque o rolê de fazer esse teste é pior do que fazer a conta, Zé. Se você quiser saber se esse número é divisível por 7, você vai lá e divide, entendeu? 6 vezes 7, 42, sobra 3, desce o 5, 35 é 5, pronto. 7 vezes 5, 35, sobra resto 0. Ou seja, é melhor você fazer a conta do que fazer o teste. Por isso que o teste do 7, ele é chato. Ok? Então, nem vou ensinar. Professora, senhora, essa aula está gravada? Sim. Mas espera aí que eu vou dar um recadinho agora. O 8, como ele é um número... 8 é um número composto. Ele tem que ter os 3 últimos dígitos dando para dividir por 8. Aí já passa a não ser prático. Porque olha só para você ver. Você vai ter que pensar em 3 dígitos dividindo por 8. Não vale a pena esse critério. Por isso que a gente também não aprende. É igual ao do 4. O critério do 4 é olhar os 2 últimos dígitos. Por exemplo, qualquer número. 4, 3, 8, 24. Se ele terminou em 24, ele é divisível por 4. Aqui você pode variar o quanto for. Se os 2 últimos forem divisíveis por 4, aquele número é. Mas aí é foda, porque às vezes você tá lá no meio da prova. Aí você olha para, por exemplo, 7, 4, 3, 7, 2. Aí você vai ter que pensar se 72 é divisível por 4. Se for, é. Se não for, não é. Tá? Então a gente não fala muito esses que critério é chato, não. Tem que ser um critério massa. O 9, ele tem critério massa, mas ninguém ensina, não sei porquê, né? O 10 a gente já viu, o 11 também tem critério mais ou menos. O critério do 11 é o seguinte. Você soma. Preste muita atenção no que eu vou falar aqui, hein? Isso aqui é a primeira casa, segunda casa, terceira casa. Tá bom? A gente soma as casas ímpares, não é números ímpares. Tá ouvindo? Casas ímpares. Então, a gente soma a primeira casa e a terceira casa. E subtrai pela soma das casas pares. Então, deu 2, eu vou subtrair por 2. Se der 0 ou qualquer número da tabuada do 11, é divisível por 11. Vou fazer mais um exemplo. Número grandão, ó. 17.094. Somar casas pares e casas ímpares. Ó, primeiro as ímpares. Essa não é número ímpar, é casa ímpar. Eu já sei que você está pensando nisso aí. Certo? Ó, primeira casa, terceira casa, quinta casa. Somando aqui, tá dando quantos? 5. 7 mais 9, 16, que são as casas que estão na posição par. 16 menos 5, 11. Deu 0 ou 11, ou qualquer número do 11 é divisível por 11. 1331, deixa eu ver. 1331. Soma as casas ímpares. Essa e essa. Tá dando 4. Soma as casas pares. Essa e essa. 4. 4 menos 4, 0. Então, é divisível por 11. Ok? Aí, agora, se você quiser por 12, você tem que checar o critério do 4 e do 3.
Se você quiser por 15, você tem que checar o do 5 e do 3. Se você quiser do 16, aí é outro. Os critérios vão ficando mais difíceis, porque eles têm vários números primos na composição. Os que eu contei aqui para vocês são os critérios mais interessantes. Agora, deixa eu dar um recadinho aqui, porque senão todo mundo vai embora e não ouve o que eu tenho a dizer, né? Eu devia ter falado antes, mas enfim. Estratégia de marketing não é muito a minha praia. Amiguinhos, eu tô pensando em criar uma salinha, tá? Pro Cefet. E pro Enem, né? Só que eu acho que aqui a galera tá mais focada no Cefet do que no Enem. Vocês sabem como que funciona uma salinha? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente como que é o meu rolê. Olha só, hein? É um espaço organizado para você ter os conteúdos para estudar. Não é igual no YouTube, as coisas são separadas, tudo otimizado. E também a gente tem encontros semanais para fazer as aulas, né? Essa aqui é a minha salinha do Cefet que eu estou montando. E a gente vai ter aulas assim, semanais. Eu queria entender se vocês têm interesse nesse tipo de coisa e tal, para eu poder ver, porque senão nem vale a pena, né? Muito rolê para pouca coisa não rola. O que vocês acham? O preço é bem mais em conta que cursinho também. Eu estava pensando numa mensalidade por volta de R$37, se você pagar ao longo do ano, né? Aí tem variações, se você quiser fazer o plano semestral ou o plano mensal. Fica mais barato o plano anual, né? R$37 por mês. Me contem aí nos comentários o que vocês acham. Eu vou postar esse vídeo no YouTube também. Tem alguém aí ainda? Vocês foram jantar e me deixaram aqui falando sozinha. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu tô lá em cima. Não funciona o seu curso. Sim, eu vou fazer uma salinha pro Enem. De igual, né? Só que com foco no Enem e uma pra Cefet. Beleza? Decorar o quadrado dos números é necessário. Sim. Respondendo aí ao Carlos. Eu vou fazer uma salinha para o Enem e uma salinha para a Cefet. O valor delas vai ser mais ou menos esse, tá? 37 no plano anual e 47 no plano semestral e 57 no plano mensal, tá? Depois eu vou mandar mais detalhes para vocês. Essa salinha, eu falo Cefet, né, gente? Quando eu falo Cefet, vocês entendem que é Cefet, Coltec e Colune. Qualquer colégio técnico, tá? Na verdade. CEDAF e IF também, óbvio, que é focado em tudo. A prova do Cefet e do Coltec são parecidas. Isso aí. Certo? Aí o que eu vou fazer? Semana que vem, eu acho que eu vou dar mais uma aula. Se eu der, vocês vão aparecer ou vocês vão me flopar? Me digam aí. Certo? Porque aí a gente continua nessa parte. Eu chamo isso aqui de módulo 0, tá bom? Módulo 0 é quando eu ensino a matemática, tipo assim, eu não tô te ensinando questões. Tô te ensinando a fazer conta de um jeito mais fácil, que é o que a gente viu aqui hoje. E isso vai te ajudar em tudo. Então, tanto se você for do Enem, quanto do Cefet, quanto de qualquer prova, colégio militar, essa aula eu sempre dou nos cursos, tá? Então, essa semana que vem, na próxima quinta, provavelmente eu não vou prometer, não. Mas eu vou tentar fazer isso, tá? E aí vocês amadureçam a ideia. Gente, essa salinha não é o curso do Cefet, tá? Eu tenho um curso, você sabe, eu já expliquei no começo da aula, mas para quem chegou depois, esse curso ele tá no valor de 197 na promoção. Ele vai para 297. É a resolução de tudo. De todas as provas, de tudo. Do Cefet, Coltec e Colune. Se vocês quiserem adquirir esse curso, eu vou mandar o link lá de novo no grupo. Aí vocês conversam com os pais de vocês. Agora, a salinha, ela não é igual ao curso. Que elas são aulas, né? Eu vou dar esse tipo de aula para vocês durante o ano. A gente vai marcando as aulas, vocês vão assistindo. Se você não puder assistir presencial, eu posto lá, mas aí é privado, só para quem participa da salinha. Não vou postar no YouTube, entendeu? Essa de hoje eu vou postar, mas todas não. O curso é 197 até 18 de março. Depois é 297. E a salinha, ela tem 3 valores. 37, 47 ou 57 por mês, dependendo do plano que você optar. Tá? 37 é se você pagar o plano anual. É igual a academia. Quando você paga o ano inteiro, não fica mais barato? 37 o plano anual, 47 semestral e 57 o plano mensal. Eu vou explicar para vocês melhor nas próximas aulas, tá? Mas aqui,
Chame os amigos de vocês, porque aquele grupo lá tem 190 pessoas, só 30 vieram na aula. Tipo, pra que o povo entra no grupo se vocês não vão assistir a aula, né? Não faz sentido nenhum, né? Chamem os amigos de vocês para assistirem essas aulas do módulo 0, que é o módulo de cálculos. Eu acho muito bom. A Laura perguntou sobre aulas de redação com o Gabriel, porque redação e matemática, para quem vai fazer o Enem, é isso. Você tem que focar muito nisso, tá? Então, vou fazer o seguinte. Quinta-feira que vem, a gente tenta fazer mais uma aula. Eu vou confirmar com vocês. Eu quero uma aula mais top, hein? Com mais gente. E chame os amigos de vocês. E no YouTube você tem um horário? Horário de postar vídeo que você fala? Em geral, eu posto às 18 horas, porque vocês estão estudando no integral, né? A maioria. Eu posto às 18 para todo mundo poder ver. Tá? O que eu tava falando? Aí na semana que vem eu explico melhor, eu libero o link para vocês da salinha. Eu vou liberar já o link do curso. Aí se vocês quiserem, vocês já desenvolvem, porque vai aumentar semana que vem, tá? E a salinha, eu vou tentar postar hoje a aula, tá? É porque demora para postar. E a salinha, eu preciso terminar de colocar ela nas plataformas para poder passar o link para vocês e vocês comprarem. De qualquer forma, essa aula que eu tô dando aqui, ela é da salinha, tá? Só que eu tô abrindo ela ao público para quem quiser conhecer aí o meu método de dar aula, beleza? Tranquilo? Então vou ficando por aqui, amiguinhos. Até a próxima aula, então. Com Deus para vocês. Tchauzinho. Tchau. Vou fechar aqui. Obrigada eu. Com Deus.